Fala, meus gases nobres! Mais uma aula de Química, professor JP, trazendo hoje para vocês sobre mistura de soluções de mesmo soluto. Vem cá, vamos entrar aqui na live, vamos participar dessa aula, vamos nos interagir, abrir microfones, tirar suas dúvidas, ok? Porque hoje a aula ela é bem bacana. Trabalhar com misturar soluções de mesmo soluto. Misturar, tudo bem. Eu tenho duas soluções ou mais, em que elas podem serem misturadas. Agora, o primeiro ponto aqui é que é uma mistura de soluções de mesmo soluto. Mesmo soluto. Ou seja, eu não posso ter duas ou mais substâncias diferentes sendo misturadas. Quer dizer, eu até posso, né? Porque também vai ter as misturas de soluções com solutos diferentes. Mas a aula de hoje é misturar soluções de mesmo soluto. O que é o soluto? É aquela substância que vai ser dissolvida em um determinado solvente. E soluto em soluções existe em menor quantidade. Claro que nós precisamos buscar os pontos máximos desta solução, que é saturada. É a quantidade máxima permitida de um soluto para um determinado solvente, considerando a sua temperatura correspondente, né? Então, mesmo soluto. Então, se eu tenho ácido clorídrico, então vou trabalhar com ácido clorídrico somente com ácido clorídrico, misturando várias concentrações de ácido clorídrico. Se eu tenho hidróxido de sódio, que é o caso aqui da substância, hidróxido de sódio, eu só vou ter hidróxido de sódio. É o mesmo soluto, ou seja, aquela mesma fórmula química que tem no exercício. Se está falando de hidróxido de sódio, então é uma mistura de soluções que apresenta o mesmo soluto. Vocês têm que ficar atentos o quê? Porque ele vai dar quantas concentrações? 2. Agora, as concentrações destas duas soluções apresenta solutos iguais ou solutos diferentes? Aí você já começa a ter o quê? Mecanismo para poder sair com solução do problema. Então, fiquem atentos que todo problema vai estar falando de uma substância. Se é sacarose, açúcar, então é açúcar até o final. Isso quer dizer que é o mesmo soluto. Certo? Então, você não vai mudar o soluto. O que você vai fazer com que aconteça aqui é a alteração das concentrações. E cada concentração tem o seu volume, certo? Cada concentração tem o seu volume. Então, automaticamente, os volumes também vão dar uma aumentada. Né? Se aumenta o volume, a tendência é diminuir a concentração. Ok? E isso nós vamos fazer aqui o cálculo para chegar a esta conclusão. Tudo bem? Aí, o que é que eu tenho de fórmulas? Olha só aqui, ó. Molaridade. Mol por litro. Se é mol por litro, eu vou trabalhar com concentração molar 1, que é inicial. Aí eu olho aqui para o copinho, ó. O primeiro recipiente aqui que nós temos é o hidróxido de sódio, que está em jogo. É uma base utilizada para fazer vários tipos de sabões. Hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio. Concentração da primeira solução vezes volume da primeira solução. Então, esse 1 aqui eu estou representando a solução inicial. A primeira que nós temos. Claro que eu vou colocar valores aqui, daqui a pouquinho. Ó. Concentração aqui da primeira, volume da primeira solução. Ponto. Mais... que é a mistura, né? E quando falar em mistura é adição. Nós vamos ter que somar essas soluções com a segunda solução, ó. Molaridade 2. Então, já vou ter o quê? A segunda concentração aqui, ó. A mesma substância, mesmo soluto. Olha aqui, mesmo soluto. Duas soluções preparadas de mesmo soluto. Aqui não pode ser sal de cozinha. Aqui tinha que ser sal de cozinha. Aqui é hidróxido de sódio. Aqui tem que ser hidróxido de sódio. Para obedecer o primeiro momento da nossa aula, que é de mesmo soluto.
Vai ter soluto diferente, Jota? Vai. E o que é que vai acontecer? Elas vão ter uma reação, principalmente se for ácido e base. Vai formar sal mais água. Aí elas vão ter uma interação. Vão reagir formando novas substâncias. Aí a gente chama a estequiometria estudada no primeiro ano colegial, né? Reações entre ácido e base. O que acontece? Essas duas soluções, elas vão se misturar, ó. É como se agora nós tivéssemos aqui, ó, os dois copinhos aqui, ó, pegando esses dois copinhos e fazendo isso, ó, colocando num único recipiente. Pega-se esses dois aqui, certo? E fazia isso aqui. Se tivesse esse copo aqui desenhado aqui embaixo, ó, então mistura o segundo com o primeiro, ou vice-versa, e você tem nesse recipiente o resultado da mistura das duas. Tudo pizza? Então, você vai ter um resultado da mistura das duas. E aí, concentração inicial, volume inicial. Concentração da segunda, volume da segunda. Por isso que eu chamo de número 2. Se tivesse a terceira, seria o terceiro copinho. E no final vai ter o quê? O resultante. O resultado da mistura da primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta. Tantas queiram. Mas geralmente trabalhamos com duas. E aí chega no final, o que é que você tem? Hidróxido de sódio mais hidróxido de sódio. Ué, se é a mesma substância, então o que é que vai ter no copo resultante dessa mistura? Hidróxido de sódio mais hidróxido de sódio. E o que é que você vai encontrar? MR. O que é o MR? É a concentração molar resultante. Esse R é de resultante. É o resultado da concentração quando se misturou as duas soluções. E o que é o VR? O VR é o resultado do V1 mais o V2. Vamos jogar valores? Vamos jogar valores aqui para poder a gente calcular? Ó. Foram misturadas duas soluções de hidróxido de sódio. Sabendo que a primeira concentração apresenta 0,1 mol por litro, com o volume de 100 mililitros. Olha lá, 100 mililitros. Beleza. A primeira tem concentração de 0,1. O volume preparado, medido, 100 mililitros. Então, aqui você tem 100 mililitros. E colocou aqui dentro pastilhazinha de hidróxido de sódio e elas começaram a dissolver. Na segunda, a concentração aqui foi de 0,3. Estou colocando valores hipotéticos aqui da cabeça mesmo. Que dê exato ou que não dê, vai ser esse, tá? E aí 0,3 mol por litro. Por quê? M, né, gente? M é o quê? Ó? Quando eu uso M, estou relacionando com qual grandeza? A unidade de medida? Mol por litro. Mas ele poderia ser sacana a ponto de dar a primeira em mol por litro, fornecer a segunda em gramas por litro. Pode acontecer, pode. Fiquem atentos. A substância é a mesma. E aí, Jota, como converter? Aí você tem aquela relação, ó. Concentração, molaridade, vezes massa molar, que eu preciso da tabela periódica. Eu preciso saber as massas atômicas de cada elemento da tabela periódica do soluto, ó. Sódio, 23. O, 16. H1. Somando, quanto que vale a massa molar? 40. Qual é a concentração? A encontrar. E a concentração comum, ele deu. Aí você converteria para mol por litro para ficar com a mesma concentração. Não pode trabalhar com concentrações diferentes. Tem que ser a mesma concentração. Senão dá errado. Tá bom? Fica a dica. E o volume aqui, vamos colocar aqui o volume da segunda, que está maior do que
da primeira, olha só, vamos colocar aqui 300, tá? 300 mililitros. Na primeira tinha 100, tem 100. Na segunda, que o grupo do João Vitor preparou lá na bancada, ele foi lá, mediu 300 ml, né? Tem uma massa que foi pesada lá na balança de hidróxido de sódio e colocou aqui dentro para chegar a essa concentração, que foi aquela aula prática anterior, preparando soluções no laboratório. Ponto. E agora, qual é a concentração resultante? Interrogação. E quanto é o volume resultante aqui, gente? Fala aí, quanto que deu? Para a gente colocar lá. Quanto? Volume resultante? Isso. Quanto que foi o volume resultante da mistura das duas? 400 ml. 400 ml. Perfeito. Ó, 400 ml. Esse volume aqui você já mata de cabeça, porque é somar volumes. Volume da primeira 100, volume da segunda 300. Como estamos misturando, tem que resultar em 400. Ponto. Agora vamos determinar a concentração resultante, mol por litro. Como é mol por litro, vou usar a primeira fórmula. Substituindo. E se vamos substituir, vamos apagar aqui a da concentração comum, que você só muda a unidade de medida, mas o sistema de cálculo é o mesmo. Olha aqui a fórmula aqui esperando nós. Concentração da primeira. Agora você vem substituindo, faz favor. 0,1. Volume da primeira. Pode ser litro ou mililitro, porque no final corta. Mililitros, vai ficar só mol por litro. Ó, 100. Mas se você quiser converter, que você aprendeu que volume em concentração molar é em litro. O resultado será o mesmo. Porque aqui ele pede concentração, que é mol por litro. Os volumes serão cortados, né? Mililitros, né? Simplificados. Mais M2, que é a segunda concentração preparada. 0,3. Volume da segunda, 300. Que é igual. Ele quer que você encontre a resultante, MR. E o volume da resultante da mistura das duas soluções já responderam, 400. Lembre-se que o volume resultante, isso é importante para os próximos cálculos, é igual ao V1 mais o V2. Não se esqueçam disso, que o VR é a soma dos dois, 100 mais 300. Olha lá como é que está ficando a substituição. E agora, com a ajuda de vocês, vamos fazer a continha, e calculadora nos ajudando. 0,1 vezes 100. Mais 0,3 vezes 300. 90. Que é igual MR vezes 400. Confere lá o que é que você fez. Pegamos e fizemos a continha. 0,3 vezes 300. 90. E agora, passamos para a direita do quadro, para ficar com as imagens aqui abaixo. Ó, 90 mais 10, passando para cá, faz favor. 90 mais 10, olha o que é que você acaba de encontrar. 90 mais 10, 100. Somou lá. Que é igual MR, que é a concentração da mistura resultante, que ele quer saber, vezes 400. E o 400 é o V1 mais o V2. Agora aqui pode acontecer uma, né? Aquela dúvida. Quem é que passa dividindo? 400 ou 100? Quem é? Quem é que passa dividindo? 100 dividido
por 400. Sempre o número que está multiplicado da letra, da variável, é o que passa dividindo. Ó. O 100 divide 400, e não 400 dividir 100. Ok? E é igual à concentração final. A resultante. 2, 0, 2, 0. 1 sobre 4 vai dar 0,25 mol por litro. Fim da continha. Olha quanto que foi a concentração da mistura. 0,25. Certinho, gente? Foi tranquilo? Prático? Pega as informações do exercício. Vai vir desenhos? Vai. Vai vir sem desenhos as informações? Também. Exercícios diversos. O que vale? Interpretar e jogar nessa fórmula que você tem, com os cuidados matemáticos. Então, 1/4 é 0,25. Está respondido. E agora? Vejam que a concentração da primeira, olha a concentração da primeira, 0,1. Olhem bem isso, para saber se você vai estar certo dos seus cálculos. A concentração da segunda, olha aqui, 0,1 e 0,3. Se você pensar que vai somar, dá 0,4. E, na verdade, não tem que somar concentrações. Porque quando aumenta o volume, eu disse, diminui concentração. Como eu tenho duas concentrações, olha o que é que eu tenho. Um valor que está entre as duas concentrações. Aqui é 0,1, 0,3, e ali eu tenho 0,25. Está entre as duas concentrações. Se esse valor der acima da segunda, abaixo, né, o valor abaixo da concentração da primeira, é sinal que você está errando nos cálculos. Opa, já é uma dica, né, Jota? Para ter certeza, você tem que encontrar um valor intermediário entre as duas concentrações. Aqui você vai ter um valor entre as duas concentrações. Que seja próximo de 0,1, que seja no meio, ou que seja próximo de 0,3. Mas que nunca seja fora desses valores. Certinho? Então, o valor encontrado em concentração tem que estar entre esses dois valores de concentração. Aí, muitas das vezes, você pode pensar, mas aqui é 0,25, Jota? Se é 0,25, quantas casas após a vírgula? 2. Então, coloca aqui, ó. 0,10, porque tem 2 casas após a vírgula, para você ter uma linguagem mais igualitária. 0,10. Aqui é 0,30. E 0,25, você enxerga que está mais próximo de 0,30 do que 0,10. Tá? Então, está indo nesse meio termo por aqui, ó. Ó, está indo para cá, a concentração encontrada. Ou seja, o valor encontrado tem que estar entre as duas concentrações dadas no problema. Fora disso, você está errando em alguns cálculos matemáticos. Tranquilo? Pergunta? Podemos passar para a próxima? É a hora. Se tiver uma pergunta, levanta a mãozinha, abre o microfone, faça aí que a gente vem e retira essa dúvida. Mistura de soluções que envolvem o mesmo soluto. O soluto tem que ser igual e não ser diferente. Certo? Agora vamos para uma criação aqui de um outro exercício. Vamos colocar aqui como se fosse o segundo, né? Porque o primeiro a gente já usou aquela representação aqui. Agora vamos para o segundo. Olha só. Uma
solução de H2SO4, uma solução de H2SO4. Olha a fórmula do soluto aparecendo. Isso aqui é o soluto. Então, uma solução de H2SO4 foi preparada em um volume, de 400 ml com 9,8 gramas de H2SO4. Olha aí, uma solução de ácido sulfúrico, né? Foi preparada em um volume de 400 mililitros com 9,8 gramas de água. 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Então, esses 400 ml aqui, nós podemos colocar que é a nossa água, certo? Diz o seguinte, esta mesma solução foi misturada, essa mesma solução, olha onde está entrando a palavrinha, tá? Olha aqui, ó. Foi misturada, então essa primeira está sendo misturada com essa que eu vou descrever agora. Alguém pedindo. Tá, vamos lá. Foi misturada, esta mesma solução foi misturada com outra esta mesma solução foi misturada com outra de mesmo soluto, de concentração 0,02 mol por litro em volume de 600 mililitros. Qual a concentração resultante desta mistura? Olha aí. Beleza? Prontinho, finalizou. Então, nós temos aqui um outro probleminha para pensar. Uma solução de ácido sulfúrico foi preparada em um volume de 400 ml de água. Então, tá lá. Flávio foi, mediu 400 ml de água. O outro colega do grupo, a Giovana, foi também adiantando e registrou na balança 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Ele nela, né? Sempre aquela frase, ele nela. Significa que primeiro eu tenho água, depois eu coloco ácido, para ter uma ionização. Pronto. Preparou a solução. Beleza. Está guardadinha esta solução número 1. Solução de partida. Esta mesma solução que foi preparada misturou-se com outra, olha aqui, de mesmo soluto. Estou me interpretando. De mesmo soluto.
Então, se é de mesmo soluto, é porque carrega a informação anterior, que é o H2SO4. Só que a concentração dessa nova solução, com a qual vai se misturar, tem 0,02 mol por litro, e o volume dessa preparada está em 600 ml. Então, tem dois frascos, né? Um que nós vamos preparar e a outra que já está preparada. E aí pega as duas, mistura. Pergunta, qual a concentração resultante da mistura? Vamos nessa? Então, vamos buscar essas informações. Qualquer coisa, tira um print aí que a gente pode pedir, precisar dessas informações. Deixa eu colocar aqui da primeira, é 400 ml, bem anotadinho aqui embaixo. Vou apagar, 400 ml, 9,8. A segunda, 0,02 molar e 600 ml. Beleza. Anotei aqui bem no cantinho. Então, vamos lá. Apagando essas informações para usar o quadro e preparar. Olha só. Vamos lá. Na primeira, ó, primeira solução que você vai preparar aqui. Beleza. A primeira solução aqui, ó, olha só. Organize. H2SO4. Bacana. Eu sempre gosto de desenhar, até porque a gente vai firmando, né, conhecimento. Olha lá. H2SO4. Tá, beleza. Diz que essa solução aqui ela está sendo preparada. Só que o volume que vai ser registrado diz que é de 400 ml. Só que ele não deu concentração, correto? Ele não deu concentração. Ele falou que registrou uma massa de 9,8 gramas. Então, a massa do soluto em que a balança registrou foi de 9,8 gramas de H2SO4. Beleza. O volume nós temos. A massa tem. Precisa achar a concentração. Preciso da tabela periódica também para achar as massas molares. TP, tabela periódica para encontrar a massa molecular ou molar dessa substância aqui. E qual que é a fórmula? Hidrogênio na tabela vale 1. Vezes quanto? 2. Olha, gente, para onde nós estamos indo. O enxofre na tabela periódica consultado vale 32. Multiplicado por uma vez. Já já você deve estar buscando informação lá no caderno de como calcular a concentração usando massa e volume. Oxigênio na tabela 16, periódica. Multiplicado por 4 vezes. Dá 64. Somando tudo isso, a massa molar da substância dá 98. Dá 98 gramas por mol. Essas informações precisamos da tabela periódica. Achamos a massa molar da substância, 98. Jota, e por que teve que ir aí? Aqui, querido, ó. Olha aqui aonde você está indo. O que é que você quer encontrar? Você quer encontrar isso aqui, ó. A molaridade da primeira, porque ele não deu, ele deu dado suficiente para tal. E por isso que você está vindo aqui, nessa fórmula, ó. Por isso que eu falo que sempre tem que buscar o conhecimento adquirido em aulas anteriores. Ponto. Beleza. Então, concentração da primeira solução que foi preparada, vem buscar as informações. Quanto é a massa que a balança registrou do ácido? 9,8. 9,8. Olha só a troca, gente. Do M1, que é a massa do soluto, 9,8. E esse MM? Opa, olha aqui ele. Precisou das informações
da tabela periódica. Consulte a sua tabela periódica, sempre. Até coloco lá nas atividades. Use a tabela periódica. Porque nem tudo está lá. Quanto que foi? 98. 98. E o volume? 400. Só que o volume aqui, ó, L de litro. Você divide isso por 1.000 e você encontra 0,4. Ok? E agora? Ajuda nós aí. Calculadora, né? Calculadora para nós. 98 vezes 0,4. 39,4. Então, aqui ficou assim em cima. 9,8. E aqui embaixo ficou 39,04. Confere lá para nós. 39,2. 39,2. Fazendo a continha, quem vai? Pode auxiliar o JP, que eu vou lá e vem cá. 9,8 dividido 39,2. 0,25 mol por litro. Gente, é coincidência, né? Porque a primeira que a gente usou aqui deu 0,25. Mas não é resposta do problema também não, né, gente? Né? Aqui nós fizemos o primeiro cálculo, achou 0,25. O 0,25 da outra anterior foi da resultante. Essa parte de cálculo é tudo para a primeira solução que foi preparada. Então, o grupo preparou esta solução de ácido sulfúrico. Está preparada. E a segunda? E a resultante? Agora vamos caminhar para o segundo passo, que é resolver o problema. Usando a segunda que está preparada já na bancada. E esse o grupo preparou. Então, guardem os valores. Né? Como eu disse, 400 ml da primeira, 0,25 da segunda. Então, aqui você acabou de encontrar, ó, 0,25 molar. Acabamos de achar lá. Tudo certo? Tranquilo? Só buscar fórmulas anteriores, aplicar o teu conhecimento e com paciência que você chega aos resultados, só que de maneira, como eu falo, legível e bem organizada. Tranquilo? Vamos apagar a informação. A gente já tem esses dados. O que é que nós queremos? O volume da primeira já tem e a concentração da primeira, que estava faltando. Encontramos. Beleza. E agora, vamos para a segunda, né? A segunda solução, ó. A segunda solução também é formada pelo mesmo soluto. H2SO4. Volume aqui eu lembro. A concentração 2 foi de 0,02 molar. O volume da segunda também foi, anotadinho aqui, 600 ml. Olha lá. O que na primeira não tinha, ó. Certo? Tudo na primeira foi para achar a concentração da primeira. Da segunda já deu. E se fosse para achar o da segunda, faríamos igual. E agora, essas duas, elas vão ser como se derramasse nessa. Olha que top. Olha lá. Você pega esse líquido que está aqui com muito cuidado, né? Nós estamos dentro do laboratório, então tem os cuidados devidos. Passa para cá e passa essa solução para cá. Isso nós estamos trabalhando com segurança técnicas dentro do laboratório. Capela, olha lá. E aqui eu tenho a concentração resultante, que é a que vamos encontrar, e o volume resultante já temos. Ó, esse mais esse.
Dá quanto? 400 mais 600 dá 1000 ml, que é o mesmo que corresponde a 1 litro da solução. 1000 ml corresponde a 1 litro. E agora, vamos para o cálculo. M1, V1, mais M2, V2, igual MR, VR. Olha a fórmula que você tem. Às vezes você pode até errar nas fórmulas, achando que é molaridade e é concentração comum, mas o sistema de resolver é o mesmo, como eu disse. Letras, às vezes, confunde, mas o caminho é o mesmo, tá? Você vai feliz. Primeira concentração encontrada, 0,25. Volume da primeira, ou litro ou mililitro aqui. Molaridade da segunda, olha lá, 0,02, vezes o volume da segunda. Molaridade à procura. E o volume da segunda, se eu coloquei aqui em mililitros, eu posso colocar em mililitros também, para não ter o erro, ó. Mas se aqui eu jogasse para litros, 0,4, se fosse o caso, 0,6, e aqui usava 1 litro, se fosse em litro. Para manter os volumes todos iguais. Na mesma unidade de medida. Queridos, agora, depois que você fez a substituição, vale agora encontrar o MR aqui, que é o pedido do exercício. Aí, para isso, né, nos ajude a fazer as continhas. 0,25 vezes 400. Deu 100. Essa multiplicação aqui deu 100. Mais. E essa aqui? De 0,02 vezes 600. 12. 12. Que é igual molaridade resultante vezes 1000. O que é esse 1000? 1000 é a soma dos dois volumes. Ó. 100 mais 12 dá 112. Que é igual a concentração resultante vezes 1000. 100 mais 12, 112. E agora, quem está multiplicando, passa para a divisão. Tá ok? Então, aqui eu tenho, esse daqui de ver embaixo, 112 dividido por 1000. Que é igual à concentração da mistura resultante. Olha lá. Aí, com isso, passando para cá, pagando ali só 1 litro, passando para cá, 112 milésimo. 112, né? 112 sobre 1000. Mol por litro. Olha lá. Confere aí na calculadora de vocês, 112 dividido por 1000, só para tirar a dúvida, 112 dividido por 1000, 0,112. 3 casas, né? Caminha 3 casas. Então, esse cálculo aqui é o final. Isso acabamos de encontrar a concentração resultante, que está intercalado entre o 0,250 e 0,02. Ok? Então, você acaba de encontrar uma concentração final. Deu um pouquinho de trabalho nessa questão? Às vezes deu, porque na primeira teve que fazer todo aquele cálculo inicial, para depois partir para essa fórmula aqui, ó. Problemas que já podem dar os dois dados, como nós começamos no primeiro, e no segundo exemplo aqui de exercício, né? A gente já usou a segunda a fórmula aqui, mas a partir de um outro cálculo.
inicial, quero encontrar a concentração da primeira solução. Aí, depois disso, segue a programação normal, ok? E aí, turma, tranquilo? Aí são questões abertas que podem ter para vocês ou questões fechadas, de marcar o X lá nas alternativas. E aí leva todo esse rol de informações aí para vocês. Primeira e segunda, mistura, e tem aqui uma solução resultante a ser calculada. Tranquilo? Deu para poder captar a mensagem aí de como seguir nas misturas e soluções com o mesmo soluto? Vocês que dizem. Vou apagar aqui. De repente querem tirar um print da tela, fica à vontade com o seu celular. Fica depois mais fácil para você passar para o caderno como forma de exercitar mais uma etapa, né? Eu aconselho que você, ao assistir, você passe essas informações para o seu caderno, porque senão fica o caderno muito vazio. Fica um caderno lá o ano inteiro sem muitas escritas da química, né? E a química, matemática, física, não que as outras não exercitem, mas estas exigem mais o quê? O fazer para aprender. Tranquilos? Mais uma? Ou por aqui está tudo bem? Poderia ele perguntar aqui, ó, lá no problema. Qual a concentração resultante? Qual a concentração resultante? Aqui, ó. Em gramas por litro. Ele criou o problema e no final ele... Qual a concentração da mistura resultante em gramas por litro? Aí você encontrou mol por litro. E agora, aquele pedacinho de fórmula que você faz a conversão. Concentração é igual molaridade vezes a massa molar. Olha aqui onde você chegaria. Tá? Não se esqueçam dessas informações. Se ele quer encontrar em gramas por litro, a concentração obtida foi 0,112 vezes a massa molar. E a massa molar, nós calculamos ela aqui do ladinho, que foi um total de 98, usando a tabela periódica. Aí, meu irmão, você pega a calculadora e multiplica por 98. Deu 10,9. Ou podemos aproximar para 11 gramas por litro. Olha lá. Aí você vai ter a alternativa na prova ou no exercício 11 e não 0,12. Ou 0,11. Posso até colocar o 0,11. Por quê? Eu vou induzir ao erro. Sacana. 0,11. Mas é o quê? É mol por litro. Se você marcou mol por litro na primeira parte, errou. Aí o outro lá falou, não, tinha que dar mais um passinho. É 11 e não 0,11. Olha só. Atenção. Entendeu? A jogadinha. Então, essa fórmulazinha aqui, ó, serve para esses momentos de exercício você ter que sair com a resposta. Tranquilo? Então, acredito que é isso aí, pessoal. Por hoje, essas duas questões aqui, suficiente para deixar vocês, assim, por dentro de como resolver os problemas, tanto de uma concentração quanto de outra. Tá bom? Aí, na próxima, a gente faz mais alguns exercícios, tá? Aqui, ou eu posso postar lá para vocês também, uns 2 ou 3 exercícios, para vocês fazerem. Não estou cobrando ainda nota, mas esse fazer já é uma avaliação contínua, porque posso somar essa participação, essa sua, o seu fazer,
em notas no final do bimestre, porque eu sei quem está fazendo lá no Classroom. Você faz no caderno, pode até postar lá no Class nos comentários, professor, a questão tal deu resultado tal. Né? De repente, você começa a provocar os outros a participarem também, nesse bom sentido. Tranquilo? Então, até a próxima. A gente volta, né, e fazemos mais alguns exercícios. E eu estou aqui para tirar dúvida de vocês também a qualquer momento, quando me solicitar. Tchau e até a próxima. Deu aí 1 hora, praticamente, quase 1 hora de relógio nesses 2 exercícios, mas vale, como eu disse para vocês, explicar, interpretar para poder não ter dúvidas seguintes. Tranquilo? Um abraço, vamos tomar nosso cafezinho e esperar a próxima aula do outro professor. Tchau, tchau. Não esqueçam da frequência.